votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestem de pé. A ata da reunião anterior foi aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. Nesse momento, eu peço que o primeiro secretário faça a leitura da indicação número 054/2013, de autoria do vereador Expedito Gonçalves Parreiras. O vereador Expedito Gonçalves Parreiras abaixo-assinado nos termos do regimento interno desta casa, requer ao prefeito, requer a Vossa Excelência fazer a indicação ao Poder Executivo nos seguintes termos: solicitar à empresa Viação Novo Retiro que façam a mudança no itinerário do ônibus 3345, ônibus que faz a linha Igarapé-Betim, para que, ao invés de seguir o itinerário da mercearia do Emerson, passe a fazer no sentido Panorama Industrial, próximo a Horticeres, antiga Agroceres, nesse município. A justificativa do vereador é que essa indicação faça necessária, uma vez que, neste itinerário, a demanda de passageiros é bem maior. Nesse momento, eu peço... Então, nós vamos estar encaminhando a indicação. Isso aí foi até pauta de reunião aqui, de alguns vereadores com a empresa, né? Questão de itinerário de ônibus, nós vamos estar encaminhando. Eu peço ao primeiro secretário que faça a leitura da emenda número 01 ao projeto de emenda à Lei Orgânica número 02/2013. Emenda aditiva ao projeto de emenda à Lei Orgânica número 02/2013, acrescenta o inciso 11 ao artigo 85, da nova redação ao artigo 115, e acrescenta o artigo 184 às disposições gerais e transitórias da Lei Orgânica Municipal. Acrescenta-se o inciso 7 ao artigo 184 da Lei Orgânica do município de Igarapé. Artigo 3º. As disposições gerais e transitórias da Lei Orgânica passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 184. A implantação e aplicação do redutor progressivo do índice de gasto com pessoal previsto no inciso 1º do artigo 115 da Lei Orgânica Municipal obedecerá às seguintes disposições. Inciso 1º. A redução terá como base o limite global de 60% previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, e será aplicada a partir do exercício financeiro de 2014. Inciso 2º, somente será aplicado o redutor do limite máximo de gastos com o pessoal se houver crescimento da receita corrente líquida, tomando-se como base a prestação de contas anual dos 2 últimos exercícios financeiros anteriores. Inciso 3º, a cada exercício financeiro, após a promulgação desta emenda, será analisado os 2 últimos exercícios anteriores e, sendo constatado o crescimento na receita corrente líquida, será decotado 10% do aumento apurado no último limite de pessoal estabelecido, fixando-se, assim, o limite de gastos com pessoal para o exercício financeiro corrente. Inciso 4º.
O percentual previsto no inciso 3º será aplicado sobre o aumento da receita corrente líquida descontada a inflação oficial do exercício anterior, calculada pelo IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, ou outro índice que venha substituí-lo. O inciso 5º. Havendo crescimento da receita corrente líquida e consequente alteração do limite máximo de gasto com pessoal, caberá ao chefe do Poder Executivo expedir decreto fundamentado fixando o novo limite. Inciso 6º. Atingido o percentual máximo de gastos com o pessoal pelo Poder Executivo no valor de 44%, da receita corrente líquida, não haverá, nos exercícios subsequentes, aplicação do redutor do índice, permanecendo como limite máximo o percentual previsto nesse inciso, independentemente da variação da receita do município de Igarapé. O inciso 7º, o primeiro redutor progressivo descrito no artigo 115 somente será aplicado após a concessão de revisão geral anual referente ao exercício financeiro de 2013. A emenda está aí, né, proposta. Nós vamos passar aqui. É de autoria do, só lembrando que é de autoria do vereador Wagner e os demais outros assinaram aqui essa. Nós vamos passar a palavra aos oradores inscritos. Vereador Expedito. Tem algum vereador que já não vai falar, você quer falar por último? Então, nós vamos convidar para falar na tribuna a vereadora Marta. Enquanto a Marta fala, eu quero dar uma boa noite a todos e a todas, que está aí presente, prestigiando aí a nossa sessão mais uma vez, que volte sempre, porque essa casa, aqui sim, o palco das discussões aí do nosso futuro. Então a gente fica feliz de ver os familiares, pessoas amigas aqui presentes aqui na Câmara Municipal. Então eu quero cumprimentar a todos os presentes, cumprimentar aí em especial a família também da Nilda, que está aí presente, irmãos, filhos, os amigos, o setor da educação e a todos os setores, o Rubens, companheiro nosso aí, qual eu estendo ao cumprimento a todos os presentes e que volte sempre. Com a palavra, a vereadora Marta. Boa noite a todos, boa noite a todas, boa noite aos colegas presentes, Boa noite também ao pessoal que nos ouça também, que nos escuta pela web. Eu só queria falar aqui, pegando o gancho aqui do Expedito, ele falou a respeito da aviação Novo Retiro. Nós fizemos aqui, na primeira quarta-feira desse mês, nós já fizemos uma reunião com o representante da Novo Retiro, o senhor Osvanildo, para pedir explicação sobre a precariedade do transporte público aqui em Igarapé e já para a gente iniciar um diálogo, para a gente poder chegar ao ponto de ver melhoras no transporte público. Então, a partir daí, nós vamos fazer outros chamados aqui e depois a população também, como ficou combinado. E essa Câmara também, ela já está olhando a respeito da audiência pública sobre o transporte. E também aí, é claro, nós precisamos da participação de todos, gente?
eu vou falar aqui, né, desse projeto polêmico, que nós estamos com ele nessa casa. Não é hora da gente falar, não se abre, não tem essa discussão aberta ainda, né, em plenária, para a gente poder estar falando, mas isso aí, claro que isso está prejudicando todo mundo, né, a cabeça aí de todo mundo, né, mesmo que isso aqui não aconteça, mas só da gente saber que existe aí uma ideia de redutor de valores gastos com o pessoal, já nos amedronta, né? Já nos amedronta, a gente não sabe como que será daqui a 8 anos. Quem poderá julgar como que estará a população de Igarapé daqui a 8 anos? Não é mesmo? Nós podemos saber qual que é a demanda de médicos. Tem jeito? Né? Não tem jeito. Olha para vocês verem do pessoal da saúde, dentista, médicos, enfermeiros, nós podemos saber a quantidade? Nós podemos prever? Nós não sabemos tanto que a população vai crescer. Então, fica assim, fica distorcido essa ideia de estar colocando 50, tirando de 54 e jogar para 44. Né? De educação, nós podemos prever quantos professores nós vamos precisar daqui, por exemplo, 4 anos, 8 anos? Não podemos, né? Os garis, motorista, como que nós vamos saber a demanda que se gasta, né? A demanda necessária para dar um excelente serviço à população? Fica difícil para a gente estar prevendo. Eu não poderia julgar isso. Se tem alguém que está fazendo isso, é porque certamente tem até uma varinha de condão, né? Hoje, a lei de responsabilidade fiscal, ela determina que o gasto máximo seja de 54%. Aí, arruma-se essa ideia aí de baixar para 44% o gasto com pessoal. Aí eu pergunto aqui, o salário do professor é justo? Não é, né, gente? O auxiliar de limpeza está satisfeito aí com o salário deles? Né? O enfermeiro, a carreira dele está ótima? Do médico, nós estamos atraindo muito médico para cá? Pois é. Então, é assim, um caso... uma pergunta aqui, né? A demanda que acarreta lá a policlínica, dá para satisfazer as pessoas que vão lá? Estão bem atendidos? Né? E hoje se gasta, né? Hoje pode se gastar até 54%. E na hora que diminuir isso? Né? E na hora que também chegar, Igarapé cresceu 10%, mais 10, mais 10, mais 10 aí, e paralisou. Né? Aí o salário também vai paralisar? Dificulta, né? É muito difícil da gente estar olhando isso aí. Essa contenção, eu acredito assim, essa contenção de gasto, que a prefeitura está fazendo essa proposta para o futuro, né? E já poderia acontecer, né? Já poderia estar acontecendo, enxugando salários, né? Enxugando, colocando as pessoas que realmente querem trabalhar, né, nos locais, principalmente de liderança, né, que não é brincadeira. Então, se a gente, se nós, né, não abrirmos os olhos e saber que, se essa lei fosse aplicada há 4 anos atrás, aí, hoje vocês podem saber que já estava reduzido e bastante o gasto com a educação. Nós já começamos a fazer um estudo sobre isso aqui. Nós pedimos para a prefeitura também, nós sabemos que tem no site, vamos pegar isso aqui, para todos aqui ter certeza de onde que vieram esses dados. Né? Então, hoje, o percentual já estaria baixo. Se vocês não receberam até hoje a correção da inflação, imagine aumento, né? Imagina uma melhoria aí fica difícil, né? Então, assim, eu acredito que a população saberá
né, escolher futuramente aí, daqui 8, 9, 20 anos, o que for, certamente vai escolher pessoa, né, os gestores que não vão aplicar essas políticas desastrosas, né, gente, que vai gastar com pessoal muito com irresponsabilidade. Isso já acabou. Não acredito que tenha política mais no Brasil para isso, né, gente? Então, tá bom. Chega, né? Não vou ocupar muito o tempo aqui de vocês. E só dizer que vocês nos acompanhem, continuem nos acompanhando. Toda terça-feira, 9 horas, nós estamos com um debate sobre prevenção às drogas. Viu, gente? Isso é tão importante para a gente estar buscando toda a sociedade para juntar a nós e a gente buscar soluções para esse mal que afeta a nossa sociedade. Obrigada a vocês e uma boa noite. Então, dando início aqui, o próximo orador inscrito, vereador Expedito. Senhoras e senhores, boa noite. Público presente, internautas que está online nesse momento. Só quero fazer algumas explicações com relação a... porque no ano de 2008, falou-se que iria acabar, né, aquela novela do Código Fundo lá, iria talvez fazer a canalização. Aí no ano de 2009, 2012 não fez. Parece que ia ter também um hospital, né, na cidade de Igarapé, que agora está começando a fazer mas é oftalmológico, onde são 20 cidades consorciadas a esse hospital, que vai ser exclusivamente para oftalmologia. Então, quer dizer, não se fez também o hospital. A prefeitura foi em Belo Horizonte, prefeitos, alguns vereadores, e colocou em jornal que conseguiu 14 milhões para investir em saneamento. Então, é bem provável que a novela do Código Fundo deve começar, né? Ou este ano, ou ano que vem, porque 14 milhões talvez dá para fazer alguns quilômetros, né, de canalização do Código Fundo, isso essa verba for para essa finalidade, né? Com relação aqui ao mapa de obras que o prefeito Calu espalhou na cidade aí, que ele fez várias obras. Exemplo, ele fez 2 passarelas atravessando a rodovia federal, né? Está aqui a obra concluída. A passarela do quilômetro 513, aqui que atravessa o pessoal para a região de Cidade Nova, e a passarela do quilômetro 511, mais 700, que atravessa a rodovia Fernão Dias, do bairro JK, sentido Roseira, e também Novo Horizonte. Então, como que o prefeito pode falar que concluiu essa obra de construção de 2 passarelas, sendo que eu fui funcionário da autopista Fernão Dias do ano de 2009 até parece que foi 8 de março de 2013. Então, eu trabalhei 3 anos e 7 meses na autopista Fernão Dias. Eu via lá na placa grande, onde a OHL, né, que é o grupo, que é a empresa concessionária, né, da autopista Fernão Dias, ela, juntamente com recursos do governo federal e mais outros recursos que fizeram, né, essas 2 passarelas. Então, o prefeito, é o seguinte, ele quer falar que fez obras e inaugurou obras, sendo que ele não fez. Exemplo, essas 2 passarelas no bairro Padeostá, que é onde eu moro. Começou a fazer uma ampliação lá de 2 salas, então nem colocou telhado, não colocou laje, e aqui no jornalzinho está falando que já está concluída a obra. Quer dizer, era na placa lá de inauguração, seria inaugurado em março de 2013, então não inaugurou até hoje, só que no jornalzinho fala que está pronto. A UPA, né, do Vale Amanhecer, que na placa lá estava falando que seria inaugurado em novembro de 2011, até hoje também, né, está parada, ainda que ele não teve essa audácia de colocar que está concluído, mas
Contudo, na placa está falando que seria inaugurado em novembro de 2011. Então, quer dizer, é muita coisa que fica a desejar. Eu acho assim, a pessoa ganhar uma eleição em cima de promessas vãs que não vai cumprir, é muito fácil. Falar que vai fazer hospital, que vai acabar com a novela do Código Fundo, que vai inaugurar isso, inaugurar aquilo. Agora, o prefeito falar que fez passarela e rodovia federal, eu acho que desse jeito é bem provável que nós vamos, eu acho que vai ter que fazer a transposição ou do Mar, que pegar a pé, ou do Rio São Francisco, não sei, porque em rodovia federal ele está fazendo obras, né, falando que ele fez. Inclusive, depois eu vou até pedir para ele nos informar qual empresa ganhou licitação, qual o valor da obra que a prefeitura pagou, que se falou que a obra foi concluída, então bem provável que a prefeitura deve ter pago, né, para fazer essa obra. Então são coisas que o jornal aceita muita coisa é importante colocar em jornal, mas tem que colocar coisa que a gente vê, não que a gente não queira enxergar. Mas, igual eu trabalhei na Autopista Fernão Dias, eu sei que a prefeitura não fez passarela. Então, quer dizer, o que tem que ser feito, ele não faz. E o que o pessoal faz, igual a empresa dessa concessionária da Autopista Fernão Dias faz, ele quer ser dono da obra, sabe? Então, é o seguinte, pessoal, a gente tem que ficar muito atento. Nós aprovamos também aqui no dia 23 de junho, 3 milhões de reais para fazer o asfalto aqui na cidade. Está certo que essa verba só vai chegar em dezembro ou janeiro, não vai chegar agora, mas a gente está aprovando, a gente está apoiando as ideias do prefeito, a gente quer que ele trabalhe com liberdade, mas para trabalhar, né? Então, assim, eu acho que a minha função como vereador é legislar, é fiscalizar o prefeito, é apoiar, né, não travar ele, né, em nada, dar liberdade para ele trabalhar, desde quando ele cumpra, né, aquilo que ele promete. Inclusive, põe em jornal que fez isso, fez aquilo outro, sem que ele tenha feito. Né? Então é o seguinte, está aqui uma indignação com relação a esses dois jornais. Né, esse aqui é exclusivo dele, né? A prefeitura mostrando as obras que foram realizadas, que estão sendo feitas também. O Parque Industrial também, que Igarapé terá novas empresas, né, para o pessoal trabalhar, também não chegou nenhuma empresa para cá ainda, nem começou a fazer o Parque Industrial. Dizem que é por aqui, né, aqui perto do Hospital Oftalmológico, né? Então, não sei se é. Então, são minhas palavras. A gente fica aqui, meu protesto aqui, dessas obras que não foram concluídas pela prefeitura, e que já, pelo jornal, já está concluído. São minhas palavras, né? Muito obrigado, desde já. Então, dando início à reunião aqui, nós vamos... Luiz Fernando vai fazer um breve relatório aqui para nós. Na hora que ele chegou no início, eu conversei com ele e volto a afirmar aí, né, tanto para os vereadores, tanto para o público, que, né, a casa não tem a tribuna, a não ser quando é em audiência. O projeto dele não está em discussão, ele vai apresentar alguns parecer técnico. Eu acho que ele está no papel dele de estar, né, defendendo a classe aí, e da mesma forma que outra parte também interessada pode estar explanando. Então, a gente passa a palavra para ele aí. A gente tem a segunda parte da ordem do dia, Luiz. Aí se puder ser bem, né, resumir aí para que, né, os vereadores peguem, né, e esclareça também para os presentes. Então, a palavra está com você. Tá. Boa noite, categoria. Boa noite, vereadores. Primeiro, deixar bem claro, a gente não veio aqui no sentido de expor, tentar colocar vocês numa situação de saia justa. Não é isso. Segunda questão, mesmo porque eu acho que vocês precisam ter o conjunto das informações para poder votar com clareza nessa situação toda.
Segunda questão, deixar mais uma vez claro, porque a gente ouviu isso não de vocês, mas na mesa de negociação. Negociação não, né? Mas nós sentamos esta semana passada, na sexta-feira, não foi isso? Sexta-feira, lá na Secretaria de Educação, com o Paulo Sérgio, secretário de Educação, o Dr. Vinícius. A gente pensava que, naquele momento, a prefeitura estava vindo ali para a gente tentar ponderar algumas questões e alterar algumas questões desse projeto. O Dr. Vinícius foi bem taxativo, dizendo que aquela reunião não era de negociação, que era de esclarecimento. Então, ele queria nos esclarecer e acho que nos convencer de que a proposta era muito boa. Então, a gente não conseguiu avançar lá. E ele disse que o projeto, a gente pediu a todo momento que a prefeitura abrisse o canal de negociação e chamasse os vereadores, nos chamasse também no processo, como fez no início do ano. A gente fosse para a mesa todo mundo junto e tentasse conversar e construir. A gente entende que o processo de negociação é um processo em que a gente tenta chegar no meio do caminho, nenhum dos dois lados, ou nenhum lado pode sair completamente insatisfeito. Do jeito que está colocado, os servidores vão sair completamente satisfeitos. Ele disse que a bola estava com a Câmara, que competia a Câmara fazer esse processo, que a Prefeitura não ia fazer essa discussão de negociar. A gente sabe que a Prefeitura já se reuniu com os vereadores, está lá no site da Prefeitura, né, uma reunião que o prefeito fez com todos os vereadores, está com foto, tentando explicar essa situação, esse projeto de lei. E a gente gostaria muito, e aí eu já vou fazer como proposta para me não delongar muito, Micharles. A gente gostaria que a Prefeitura, já que o Dr. Vinícius disse e passou a bola para vocês, a gente gostaria que você chamasse uma audiência pública. Não tem possibilidade da gente vir aqui a todo momento, a gente sabe que a gente entra, interfere na ordem do dia de vocês têm assuntos tão importantes quanto esse para votar, mas é importante que os dois lados estejam no mesmo momento discutindo e ponderando. Vocês precisam ter o conjunto das informações. Até o presente momento, oficialmente, quem tem vindo é só o sindicato. A Prefeitura não veio oficialmente à Câmara para discutir com a população e colocar a cara a tapa. Então, precisa a Prefeitura estar aqui presente. Essa é a primeira questão. Então, fica aí já o pedido que a Prefeitura venha e vocês marquem, convoquem a Prefeitura, que a gente venha também, e que, para além de vir, que tragam dados econômicos. Vamos colocar aqui na parede o que a Prefeitura tem de receita, o que a Prefeitura tem de gasto pessoal, vamos mostrar para a sociedade, vamos discutir com os servidores, vamos chegar no meio, no ponto comum. Segunda questão, outra questão é parabenizar vocês pelo exercício de democracia que vocês estão fazendo. Primeiro, de ouvir o dissenso. Todo momento vocês abrem a oportunidade para o sindicato, para os servidores virem aqui e colocar as posições. Isso é muito importante. Vocês estão muito mais avançados que a Câmara Municipal de Betim, porque lá não tem espaço do debate, e Igarapé tem, e a sociedade tem que saber disso. Se vocês morassem em Betim, vocês veriam o que é a ausência do espaço democrático. E outra questão é de gravar, de transmitir em tempo real para a sociedade, para a cidade toda vez, isso é muito importante. Bem, vamos lá para o conteúdo do projeto. Eu tive a oportunidade de assistir a outra sessão da Câmara, está lá no YouTube, e ver todo o debate que o Zé Luiz fez, que os vereadores fizeram. Eu não tenho uma oratória tão boa quanto a do Zé Luiz, então não vou conseguir levantar o povo e nem é o objetivo aqui, a gente vir aparecer para a sociedade essas sessões. Mas vamos lá. Eu fiz o exercício, pessoal, vereadores, de pegar a receita corrente líquida de Igarapé desde 2006 e o gasto com o pessoal. E eu fiz o exercício básico. Se essa lei tivesse sido aprovada lá, na gestão do Antônio Chaves, em 2006, como é que a gente estaria hoje? Porque fazer esse exercício é isso mesmo. Da agora para frente é muito fácil, porque eu não sei o que vai vir, como é que vai estar a minha folha de pagamento, que carreira que eu tenho. Mas e se tivesse sido aplicado lá em 2006? E aí eu fui fazendo o seguinte cálculo, que a lei aponta, que eu pego o crescimento que eu tiver de um ano para o outro, a diferença, não é isso? Vou abater o IPCA, e a Prefeitura trabalha com o IPCA, que é o Índice de Pesquisa do Consumidor Amplo, né? A Prefeitura, inclusive, não explica, e eu gostaria que os vereadores tivessem consciência disso. Por que a Prefeitura escolhe o IPCA e não o INPC, ou o ICV-DIESE? Como é que é calculado o IPCA? Quem calcula o IPCA? Porque votar num projeto desse teor, vocês precisam ter o conjunto das informações e saber dizer o que é o IPCA, quem calcula, por que o IPCA em 96 foi tão alto, por que depois foi caindo ao longo do tempo. Precisa ter esse conteúdo de discussão. Se não tem, vocês estão votando no escuro. E vocês vão ficar com a responsabilidade de estar
dificultando a vida dos servidores. E vocês não podem ficar com essa responsabilidade sozinhos. Bem, lá em 2006, a arrecadação da prefeitura foi de 19 milhões. E o IPCA foi de... na verdade, o IPCA de 2006 foi de... Desculpa, deixa eu pegar aqui, que eu pesquisei. Bom que a gente tem... 2006, o IPCA foi de 4,46. Mas, levando em consideração que a lei teria sido aprovada em 2006, ela valeria para 2007. 2007 não tem a arrecadação da prefeitura no site. Então, não sei por qual situação, o gestor não disponibilizou lá no site do Tesouro Nacional, que esses dados são todos públicos, estão lá no site do Tesouro. Então, eu peguei 2008. 2008, a arrecadação da prefeitura bombou, quase que dobrou, foi de 31 milhões. Então, eu considerei 2008 em relação a 2006 e fiz o abate do IPCA dos 2 anos. Em 2008, esse limite que a prefeitura está propondo, que ela tem chamado aqui de corte redutor progressivo do limite de gasto com pessoal, a prefeitura cairia de 54% para 49% e vocês já teriam dificuldades, vocês não poderiam dar nenhum reajuste para os servidores, nem de 1%, porque a folha de pagamento naquela época estava em 48,30%. Nem carreira os servidores poderiam ter. Naquela época, a gente ainda tinha quinquênio, não era isso? Tinha que ter acabado com o quinquênio, não tinha nem de 10%, nem de 5%, nem de 1%, nada. Porque 1% que crescesse na folha de pagamento naquele período, vocês iam ter que ter demissão em massa. Em 2009, não teve tanto crescimento de receita corrente líquida. Em 2008 foi 31 milhões, 133 mil, e em 2009, 31 milhões, 338 mil. Então, o crescimento foi de 6%, o IPCA foi de 4,31%, então não teria redutor. Mas a folha estava em 52,87% em 2009. Foi o primeiro ano da gestão do Calu? Pois é. E não teve reajuste. E a gente não entendeu por que a folha de pagamento da prefeitura cresceu de 2008, que era 48,30%, um ano de eleição, inclusive, que as prefeituras têm a prática de contratar muito, porque é ano eleitoral. Por que no primeiro ano de gestão do Calu foi para 52,87% e não teve reajuste? Bem, vocês teriam que ter demissão em massa aqui. Depois nós tivemos, em 2010, um crescimento bacana também, foi para 38 milhões, então o crescimento foi de 21,83%. Então, abatendo o IPCA aí do período, que foi de 5,91%, vocês já teriam um redutor novamente. O limite que vocês teriam que trabalhar é de 47,78%, e a folha estava em 46,77%. Mas, no momento, vocês não poderiam ter praticado nenhum reajuste, nenhuma carreira, nem auxílio transporte e nem nada que tivesse impacto em folha. Em 2011, outro crescimento significativo. Vocês cresceram quase 10 milhões aqui na arrecadação da prefeitura. Isso representou um crescimento de 26%, abatendo o IPCA, que é de 6,50%. Vocês teriam um corte de mais 1,97%. A folha iria para 45,81%, o limite. Nesse ano, a folha baixou, por quê? A arrecadação cresceu muito. Então, a folha ficou em 42,96%. Em compensação, para 2012, com o corte que foi feito pelo crescimento e pelo IPCA, vocês estariam trabalhando já, em 2012, com 45,54%, com uma folha de 51,16%. Mais uma vez, vocês não poderiam praticar nenhum reajuste, nenhuma carreira e nada. E aí, com muita clareza, e tendo a consciência que eu acho que vocês têm da dimensão desse projeto, e com o crescimento que as cidades estão tendo, né, a gente pensar que a região metropolitana, BH não cresce mais. Betim começa a estabilizar o seu crescimento, Contagem também. Para onde que vai o crescimento? Para o entorno. Né? Então, vem para Igarapé, para Esmeraldas, está vindo Assada para cá, e as cidades aqui do entorno. Vocês vão ter uma demanda de serviço muito grande. Trabalhar com um limite reduzido de gasto com pessoal, e a discussão que a prefeitura faz, eu preciso conter o gasto, então refazer esse redutor o máximo possível, para que eu possa ter a contrapartida, da prefeitura
nos investimentos, nas obras que vêm para cá. Então, se eu vou trazer uma creche do Pró-Infância, a prefeitura precisa ter essa contrapartida. Então, eu vou tolher a folha de pagamento. De nada vai adiantar ter a creche do Pró-Infância, ter o posto de saúde, ter o hospital oftalmológico, ter a unidade prisional, o que for, se a folha de pagamento estiver impedida de crescer. Porque qualquer servidor que eu contratar gerará impacto na folha de pagamento. E mesmo que eu possa contratar, se eu contratar e for impedido de praticar reajustes, de praticar carreira, vocês vão ter uma demissão em massa da prefeitura. Não porque a prefeitura vai demitir, mas porque ninguém vai querer trabalhar em Igarapé. E aí é importante, inclusive, saber isso, ano a ano, quantos servidores entram na prefeitura, efetivos, e quantos saem. Precisa ter esse comparativo, porque a carreira de Igarapé não é a melhor. Eu não vou dizer que é a pior, porque eu não conheço a dimensão dos outros municípios de Igarapé. E nós já vivemos aqui situações da gestão passada em que os professores não recebiam um terço de férias. Né? Então, precisa ter essa clareza, porque, senão, vocês estão fazendo uma situação desumana com as pessoas, e vocês não podem carregar essa pecha. E aí eu ouvi Renato, ouvi o Wagner cobrando, né, por que a prefeitura não está cumprindo o termo de acordo, vai para o Ministério Público. Não é assim, Wagner. Infelizmente, no serviço público não tem dissídio coletivo. Então, o que a gente procura fazer? Nós fazemos um processo de negociação, a gente firma um termo de acordo em que a gente espera que as duas partes tenham ali o compromisso. Antigamente, os nossos avós falavam, olha, o que valia era o fio do cabelo da barba, não era assim, do bigode? E era assim que a gente esperava que o Calu tratasse a educação, e não é assim que ele está tratando. Por isso, aquele termo de acordo, não adianta a gente ir para o Ministério Público, porque ele só tem valor no contexto da ética, do que é moral. Se assinou, a gente espera que seja cumprido. Se o Calu assinou conosco, em campanha ainda, assim como o Silvestre assinou, que pagaria o piso nacional, então a gente espera que na gestão dele o piso nacional seja pago. Nós estamos levando o nome de que a gente às vezes espera demais, que a gente poderia estar numa greve por tempo determinado, e a gente está esperando sempre o processo de negociação. Tem questões que estão acordadas lá, como o reajuste que não foi praticado ainda para quem recebe acima de R$ 750, apesar dos cargos comissionados da prefeitura terem tido reajuste, de outros setores terem tido reajuste, e uma grande parcela está esperando com essa folha de pagamento. Se a gente já tivesse implantado o limite da prefeitura, não teria nenhum reajuste. Nenhum. Nem para quem recebe 750, e nem o auxílio transporte, e nem os R$ 130 que a gente conseguiu como abono pago mês a mês. Então, a gente estaria colocando aos servidores municipais uma situação de miséria tal que aí é necessário realmente a gente começar a depender de cartão cesta básica, ou ir para a Vila Vicentina, ou vender Avon, ou ir vender Natura, porque a situação está muito conflituosa. Outra questão que é muito séria tentando responder. Se a prefeitura está propondo esse encaminhamento porque quer ter mais investimento, por que não fazer o caminho inverso? Porque a economia no Brasil, uma hora, vai parar de crescer. Nós já vivemos processos na história do Brasil que a gente estava num processo de recessão, em que a inflação crescia dia a dia. Está isso calculado aqui pelo IPCA também. Nós tivemos lá em 96, por exemplo, 92, em que a inflação era de 2.477%. Se a economia voltar a acontecer isso, se a gente já tiver com o limite de folha implantado, sendo que nós temos um limite da Lei de Responsabilidade Fiscal. Outra questão, importante que vocês conheçam o conjunto da Lei de Responsabilidade Fiscal. Porque numa prefeitura que quer começar a controlar a sua folha de pagamento, ela começa primeiro, como a própria lei diz, pela redução dos cargos comissionados. Nós temos em escolas servidores que são comissionados, que não é o diretor da escola, que está lá como se estivesse cuidando da limpeza, mas é contratado com outro salário, com outro cargo. E essa situação é séria. Outra questão que também, e aí para terminar, por que não fazer o caminho inverso? No momento em que a economia parar de crescer, a prefeitura está propondo um redutor de limite de gasto. Se a economia chegar aqui e estabilizar, ou parar de crescer, ou cair, ela tem que fazer o caminho inverso para voltar para a lei de responsabilidade fiscal, que é do 54. Aí sim a prefeitura está dizendo, eu
posso controlar, mas eu não vou deixar de dar o reajuste, não vou deixar de praticar a carreira, e no momento que a crise estiver instalada, eu tenho que caminhar para trás novamente, porque a lei federal estabelece isso. Outra coisa que o doutor Vinícius disse, vocês têm acompanhado a situação de Betim? A situação de Betim está muito difícil. Não está. Hoje nós saímos da mesa de negociação em que a gente está discutindo o retorno do pagamento das férias prêmio, que aqui em Igarapé foi cortado há séculos. Nós tivemos 6% de reajuste, e Betim implantou o piso nacional. No mês passado, as pessoas já receberam. Então, a folha de pagamento não é isso que estão dizendo, de Betim. E Betim não é o exemplo para Igarapé. Igarapé tem que ser comparado ao longo da sua história com Igarapé, com o próprio Igarapé. Eu faço um apelo a vocês. Chamem a audiência pública. Tenho muita certeza e seriedade do que vocês estão votando, porque a questão não pode ser comparada simplesmente com um tambor com água que está enchendo e o isopor está caindo ou está subindo também. Porque em determinado momento, aqui em Igarapé, esse tambor tem um buraco. Você sabe, a caixa d'água não é assim? Enche quando começa, vai para encher demais, não tem o ladrão. Igarapé tem isso aqui também. E não é o servidor público. E não pode ser o servidor público a pagar essa conta. Então, aí fica o apelo para chamar o debate, a audiência pública e chamar a prefeitura para conversar. Muito obrigado. Vamos dar início aqui. Passo para a segunda parte da ordem do dia. Eu coloco o projeto de moção número 015/2013 em discussão e votação. Só para lembrar aí os senhores vereadores, há um projeto de moção apresentado aí para o nosso vereador Vanderlei de Paula Costa, pelos serviços prestados aí, não é isso, vereador? Da Polícia Militar. 7º Batalhão. Então, o projeto está em discussão. Com a palavra, o vereador Costa. Se quiser fazer algum comentário. Esse projeto já foi... A gente já fez uma explanação dele, né, Michales? É referente a algumas ocorrências que a gente estava tendo aqui, que estava incomodando tanto os moradores, as famílias e principalmente as mulheres aqui de Igarapé e também Bicas, referentes a um indivíduo, né, camarada, que estava assaltando, estava cometendo estupros aqui no nosso município e uma equipe aqui da Polícia Militar conseguiu êxito, através de um assalto, em prender esse cidadão e esclarecer essas ocorrências, essas investidas. Aí eu achei por bem, fazer uma moção, né, de aplauso para eles, né, uma homenagem para estar valorizando o pessoal nosso, né, a gente sabe tanto aí quanto a educação, a segurança também, para uma maneira de estar fazendo com que esse pessoal, né, esteja sempre se empenhando e dar um retorno favorável aí para a comunidade. Eu quero pegar uma parte aí, vereador, parabenizar. Isso aí tem uma forma de incentivo, né, para, né, que a gente sabe o tanto que é difícil a segurança pública, né, combater aí o crime. Então, quero reforçar aí, parabenizar aí pela iniciativa. Então, o projeto está em discussão e votação. Os vereadores favoráveis ao projeto de moção número 015/2013, que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem de pé. O projeto número 015/2013 foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Agora nós colocamos o projeto de lei número 015/2013, que dá denominação e logradouro público localizado no município de Igarapé e dá outras providências em segunda discussão. Com a palavra o vereador Wagner. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, a todos que nos acompanham pela web,
Eu gostaria simplesmente de falar o seguinte. Bem recente, quando nós entramos com o projeto, foi feita a leitura da biografia do senhor Arthur Dias, e ficou bem claro que é uma pessoa merecedora de todo o nosso respeito. Então, eu gostaria de deixar claro para os senhores vereadores o seguinte: o projeto ele tem uma autoria, mas uma homenagem que poderá ser prestada pela Câmara Municipal de Igarapé. Não sou eu, e sim o município de Igarapé, que aqui está representado por esses 3 vereadores. Gostaria de agradecer a todos que puderem votar em favor deste projeto. Muito obrigado. Boa noite a todos mais uma vez, né? Voltando aqui no projeto de lei número 015/2013, né, que dá nome lá ao futuro Parque de Exposição, eu quero ressaltar para todos os vereadores que já existe, né, a área que é em frente ali aonde que tem um condomínio fechado, e inclusive na gestão passada aqui nessa casa, enquanto eu estava à frente da presidência da Câmara, a gente fez algumas economias em 2012 e fizemos aí um ato de cavaleiro entre legislativo e executivo. Na época eu estava aqui na frente, com o prefeito Calu, fizemos uma devolução, naquela época um valor de 180 mil, para que desse início para murar lá a área do terreno. Então a gente sabe que foi só um início, mas hoje já tem o terreno, e o terreno já está murado, parte dele. Se vocês passar por lá, vocês vão observar. Então, assim, tanto com a aprovação desse projeto aqui, né, já dando o nome, foi muito bem lembrado aqui a biografia. A gente não precisa nem de fazer mais comentário, né, falar da pessoa tradicional do município de Igarapé, de família, que sempre aí dedicou e lutou em nome do município de Igarapé, é muito fácil. Então a biografia já diz tudo, e a Câmara Municipal, tanto na época com a devolução do recurso para o início das obras do muro, quanto agora, se caso vinha aprovado a sugestão do projeto de lei e a sanção do Poder Executivo, né, a Câmara está contribuindo, né, das duas formas. Também está publicado no site, acho que próximo aí vai ser licitado uma nova etapa para estar fazendo a portaria e mais algumas coisas lá. Tem indicação de deputados federal aí que sempre está apoiando Igarapé. Então, assim, a gente sabe que o poder público ele tem vários anseios, né? Não só de um segmento, mas de todos. E a população de Igarapé também, ela carece, né, de uma área de lazer, e eu acho que na hora certa, a gente sabe que tem as prioridades, cada governo tem o seu jeito de executar, mas a gente vê aquilo ali com muito bons olhos. Eu acho que, como foi proposto aí para o vereador, né, eu acho que sendo aprovado aqui na casa, vindo ser executado, eu acho que a população de Igarapé vai ter um espaço, né, multiuso ali, de grande valia. Igarapé, naquela época, todos lembram que acaba que virou tradição, né, o rodeio lá no Vale do Amanhecer, e por alguns motivos e outros, tem muito tempo que nós não realiza aí o rodeio municipal mais. As pessoas sempre perguntam, a gente sabe lá que o espaço hoje não é um espaço mais apropriado, até mesmo pela questão que está lá instalado posto de saúde, escola. A gente sabe que no futuro tem uma outra pró-infância, mesmo sendo de dia, e o espaço lá foi ficando pequeno. Hoje tem lá só o espaço onde tem 2 traves, com 2 de terra. A gente também espera que vai ser licitado. Tem uma emenda do deputado Miguel Corrêa de 800 mil para investir lá numa Vila Olímpica, para que não só a população do Vale do Amanhecer, mas que todo o Igarapé possa usufruir. Então a gente sabe que ali ficou inviável para praticar rodeio e outras coisas. E nada melhor do que aquela área ali que foi, né, deixada, né, pela até gestão
passada, uma área aí muito boa. Eu acho que se o município amanhã ou depois tiver até condições de aumentar ela para os fundos, que a gente sabe que a administração pública é igual na casa da gente, a gente tem que planejar o futuro. Hoje ela é uma área que atende, mas se puder aumentar ela aí para o futuro, para estacionamento, que a gente sabe que a questão de mobilidade urbana é um caos aí na região metropolitana. Então, eu acho que vai ser de grande valia. Então, o projeto está em discussão e votação. Com a palavra, o vereador Expedito. Senhor presidente, hoje, no período eleitoral, né, tinha uma placa lá indicando o que seria aquele espaço. Então, assim, fala-se em parque de exposição, fala-se em espaço multiuso, né? Então, quer dizer, não temos uma placa para especificar o que vai ser aquele espaço e quando será inaugurado, né? Uma vez que a própria UPA do Vale, que seria inaugurada em 2011, já tem 2 anos de atraso. Assim, eu não sei se vai ser espaço multiuso ou se vai ser parque de exposição. Isso é um questionamento, assim, com relação ao que será aquele espaço, né? Agora, com relação à homenagem, eu acho que é mais do que louvável, né? É uma pessoa merecedora dessa homenagem, é o mínimo que nós podemos fazer, porém, era bom se nós tivéssemos uma previsão de quando seria inaugurado, quem irá administrar aquele espaço vai ser multiuso ou é exclusivo para parque de exposição? Então, quer dizer, fica assim muito no ar, não tem placa nenhuma informando nada, né? Então, fica difícil, assim, eu jamais vou deixar de votar no projeto, né? Aí tem que homenagear pessoas da nossa região. Um exemplo são os, né, de primeira mão, teria que ser eles mesmos. Mas é só para a gente ter com o que falar com a população, quando vai ser, o que vai ser feito lá, né? Porque fica assim, a administração está deixando muito a desejar nesse sentido de informação e de cumprimento de prazo, porque você faz a licitação, a empresa vencedora fala assim, não, dá para entregar isso aqui com 1 ano, com 2 anos. Aí a empresa não entrega a obra dentro do prazo, para-se tudo, porque nós estamos ampliando mais, vamos melhorar mais o espaço. Quer dizer, um exemplo disso é a UPA, né, lá do Vale Amanhecer, que já tem alguns vidros quebrados, o pessoal está usando aquilo lá para outros fins, né, que não é fins de saúde, né? Então, fica difícil, ainda mais esse espaço lá ainda, que está a 5 km do centro de Igarapé, não tem uma placa informando nada sobre aquele espaço. Época de eleição colocou. Então, quer dizer, aí passa a eleição, parece que passa um vento e arranca, sabe? Arranca as placas ou arranca a fala que foi falada. É igual a faculdade lá do Vale Amanhecer, que agora já está fazendo uma creche lá no lugar, um negócio assim, né? Verdade. Então, assim, a gente espera que a população entenda que a gente quer um esclarecimento mais concreto, sabe, do que está sendo realizado. Entendeu, senhor presidente? Eu não sou contra o projeto, entendeu? Eu sou contra nós darmos um nome num espaço onde nós não sabemos qual a utilidade do espaço e quando será inaugurado. Então, o meu questionamento é esse. Eu não tenho nada contra, entendeu? A família do homenageado. Entendeu? Entendi bem sua colocação, vereador. Esse cuidado, ele tem que tomar aqui no Legislativo, né? Porque hoje o projeto que está discutindo está dando nome, né, ao futuro Parque de Exposição. E, sendo a lei aprovada aqui, sancionada, ou que demore 1 ano ou 2 anos, que vai estabelecer a lei. Então, tem que ficar bem claro isso. Esse mérito dessa questão, até que já entrou na discussão, porque eu tenho que estar fazendo a defesa, se foi época de eleição, se colocou não, eu explanei aqui que a Câmara Municipal, tanto naquela época quanto nessa, está contribuindo com a questão lá. Na época, e está lá, o valor do muro lá do fechamento, se eu não me engano, é 226, que teve a contrapartida, a Câmara devolveu 180 mil para fazer o início do muro. E na época a placa
para não ficar só parque de exposição, é multievento, mas nós vamos buscar mais informação, porque cabe aqui o Legislativo aprovar e fiscalizar mesmo o Executivo do que está acontecendo. E tem uma licitação aberta, o novo andamento que tem é para que faça ali as entradas, os portões, quem sabe aí, ano que vem, a gente já não possa realizar algum evento lá. A gente sabe que não vai estar 100%, mas só da gente já ter uma área, a população de Igarapé, saber que sábado e domingo tem uma área de lazer, e a gente sabe que o parque, ou multiuso, o que for, não demanda muito a gente sabe que existe o Vando para todo lado, que é 5 quilômetros, mas que é mais, a gente viu de Itatiaia-Sul, é um palco, para ficar fixo, para não ter que alugar direto, é asfalto, algumas barracas, arena. Então, assim, a gente sabe quem que executa é o Executivo, mas eu até faria uma sugestão que multiuso servia para mais outros eventos, para não ficar só parque de exposição. Eu acho que toda a classe de Igarapé ia ser multiuso hoje, né? Então, só muda aí o nome, eu acho que vai atender vários segmentos, né, da nossa classe aí. Vereador Borges com a palavra. Senhor presidente, componentes da mesa, ilustres vereadores, senhores e senhoras aqui presentes, uma boa noite. Eu gostaria só de comentar aqui, quero parabenizar o ilustre vereador Wagner, né, que teve início a iniciativa desse projeto, e dizer que hoje eu saí da minha casa e vim pensando nesse projeto, né, e quero dizer que o senhor Arthur, nós somos vizinhos, né, graças a Deus, uma pessoa maravilhosa, que esteve aqui em Igarapé com a gente, e merece toda essa homenagem. Eu acredito que nós temos que realmente valorizar as pessoas da nossa cidade. Lógico que também muitas outras pessoas, às vezes, têm feito também bastante para Igarapé, a gente tem que lembrar, mas principalmente lembrando do pessoal da nossa cidade, né, o senhor Arthur, que teve o seu privilégio de viver aí 101 anos, faltou 6 dias, né, para 101 anos. Eu tive a oportunidade de estar com ele assim, na última semana de vida dele, né, estive ali na casa dele, e a gente conversou um pouco. Então, tá aí, né, as minhas palavras, a gente vai ficar feliz de saber que, passando ali, a gente vai saber que foi homenageado aí o senhor Arthur Dias, né, que deixou um legado de trabalho e conquista, né, porque a gente sabe que, como foi colocado aqui na sua biografia, comprou o primeiro caminhão zero em Igarapé, né, para vocês verem, gente, que comprou, né, com trabalho, com batalha, com conquista. E para vocês verem, eu quero até ressaltar aqui, que tudo na vida passa, né? Tudo passa. É bom até a gente refletir isso aqui, porque no momento de fazer uma homenagem assim, lembrar que tudo tem o seu tempo. A Bíblia diz lá em Eclesiastes que existe tempo para tudo, né? Existe tempo para tudo. E então, o senhor Arthur teve o tempo dele, e nós estamos tendo o nosso tempo, e nós precisamos também avaliar cada ação nossa aqui, cada dia, e para a gente também deixar um legado, uma história bonita, como o senhor Arthur Dias. Parabéns aí por essa moção. Eu queria também fazer, senhor presidente, se me permite, quero assim, só fazer uma observação aqui. Eu estive na escola Mestre Donana, né? Mestre Donana, na inauguração. Eu quero parabenizar aqui o Executivo, porque é importante, a gente sabe que, né, a gente tem que também enxergar o que está sendo feito, né? Então, quer dizer, uma escola bonita, assim, com a qualidade assim, de nível. Então, a gente tem que enxergar essas coisas e ver que, por exemplo, aquela comunidade ali do Novo Igarapé, com certeza eles estão satisfeitos, ficaram satisfeitos, uma quadra bonita, né, que ali vai ter oportunidade para vários adolescentes, crianças.
praticar o esporte, né? E ficar longe aí dessa vida, infelizmente, muitos, às vezes, são aliciados, né, para um caminho ruim. Então, a gente está vendo aí também a preocupação do Executivo nesse sentido de construções de creches, de escolas. E eu quero, assim, dizer aqui uma coisa que eu achei, que eu tenho observado, é que está sendo feito com qualidade. Porque uma coisa é fazer, outra de qualquer jeito, e outra coisa é fazer com qualidade, que a gente está vendo aí que está sendo feito nesse sentido. Né? Parabéns, voltando aqui ao projeto, parabéns, viu, vereador? E a família também, dizer que é um prazer estar recebendo todos vocês aqui nessa casa, com certeza. Com a palavra, a vereadora Marta. Eu só queria também, né, falar um pouquinho do seu Arthur, porque acolheu, né, principalmente a família do meu marido, né, quando eles vieram para cá, deu serviço, né? Vocês sabem disso. Isso aí, só isso aí já bastaria, né? Sem a gente falar o que foi para Igarapé, o que o próprio Antônio do Arthur, né, fez também, fazia aqueles shows, né, Clério? Bacana aí, o seu Arthur também, né, colaborando. Então, assim, essa Câmara, ela está nessa convergência para a gente estar valorizando as pessoas de Igarapé, né? Então, graças a Deus, a gente está mudando esse hábito de estar homenageando pessoas que dá essa homenagem para quem realmente merece, né? De Igarapé mesmo, né? Então, tá bom. Era só Com a isso. palavra, a vereadora Maria Madalena. Uma boa noite aos colegas. Quero cumprimentar também o pessoal que nos assiste, a família do seu Arthur, quero cumprimentar também. Já foi falado muitas palavras aqui bonitas, né? Que não tinha como ser diferente, porque o seu Arthur é uma grande pessoa aqui no nosso município, né? Eu quero parabenizar aqui o nosso colega por essa homenagem, e muito bem merecida. Gostei muito de ler a biografia do seu Arthur, que é uma história muito bonita. Eu gostei muito, uma história muito bonita, que teve alguns sofrimentos, mas muitas realizações também, né? Então, é isso aí. Parabéns para vocês e parabéns ao colega ali. Obrigada, presidente. Estamos dando início aqui, né? Mais uma vez aí, parabenizar aí, né? Como já foi falado aí, do que diz a biografia, e a família que está representando aí. Cumprimento a todos, a Nildo, Tunico, qual eu estendo o cumprimento a todos os presentes. Então, nesse momento, eu coloco o projeto de lei número 015/2013, que dá denominação em logradouros públicos, localizada no município de Igarapé, e dá outras providências. Em segunda discussão, em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestem de pé. O projeto de lei número 015/2013 foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Wagner. Gostaria apenas de agradecer aos senhores vereadores por essa votação. Eu me sinto muito honrado nesse momento. Muito obrigado pelo apoio. Então fica aí, né, os nossos cumprimentos. Eu quero aqui, antes de finalizar, que nós vamos estar aí, né, formalizando aí uma audiência. A gente já estava com isso em mente, né? O Luiz Fernando também propôs aí, representando a classe, e assim que a gente tiver uma data e com todas as partes envolvidas aí, né, do projeto, nós vamos estar anunciando aí para a gente discutir aqui, né, na Casa do Povo, aí um projeto de grande relevância que envolve não só a classe, mas, né, todas as classes e as pessoas igarapeenses. Então, eu acho que aqui sim nós temos que desenvolver tanto as reuniões ordinárias quanto outros debates públicos,
como as audiências públicas. Então, assim que a gente já tiver uma data formalizada, a gente vai estar enviando aí, fazendo a comunicação, não só com os vereadores, mas para todos os interessados. Então, a gente volta a reafirmar aí, convidar toda a população para vir participar das reuniões na Câmara Municipal, né, segunda-feira. A gente fica muito feliz de ver essa casa cheia, com pessoas comprometidas com a sociedade e que volte sempre, né, que leve a mensagem para o seu familiar, para o seu amigo, né, que participou e quem sabe nas próximas reuniões possa trazer mais uma pessoa acompanhando, né, e que as pessoas que acompanhem em tempo real, né, as reuniões da Câmara Municipal, que continue acompanhando. E as reuniões, além de tempo real, que já foi um grande passo, né, a gente está levando aí, né, o conhecimento, o que a Câmara faz para dentro das residências, para as pessoas que têm aí internet, e que no decorrer da semana, como foi bem colocado ali pelo Luiz Fernando, ele teve, né, como assistir, né, a reunião fica disposta aí no site da Câmara. Então, a nossa maneira aqui de legislar não é esconder, não é fazer nada a toque de caixa. Pelo contrário, a Câmara Municipal de Igarapé tem tido uma aprovação grande do governo passado, da legislatura para trás, e essa vai continuar no mesmo caminho, porque nós queremos é aproximar a população do que está acontecendo aqui. Então, a gente fica muito feliz com a participação popular. Presidente, A palavra, vereadora Marta. Só queria agradecer, né, a participação de todos, inclusive o pessoal também do bairro Jardim Colonial, que mais uma vez, né, vem insistir, para que aconteça lá o asfaltamento das ruas, né? Então, eles já fizeram até a proposta ali de estar até encaminhando para o Ministério Público, né, para ver o porquê que o bairro o bairro deles aqui não são contemplados, né? Contempla-se outros bairros, que bom que contempla outros, né? Mas o Jardim Colonial está pedindo socorro e a Pousada Del Rey também, né? Então, eles estão aqui e fiquem à vontade, venham sempre, tá? A nossa colega me dá uma parte da sua fala. Eu só quero lembrar aqui, para quem não veio no dia que foi aprovado, né, o projeto, a população insistiu que nós aprovássemos, né, na segunda-feira, dia 23, parece, ou dia 26. Aí nós sugerimos que fosse, né, dia 29 ou dia 30, para a gente sentar com o prefeito e ver com o prefeito quais as ruas, quais os bairros seria gasto esses 3 milhões. Igual eu sempre falo, esse dinheiro do BDMG Urbaniza, provavelmente só vai sair em dezembro ou janeiro. Quer dizer, a população veio, marcou presença, pediu que nós votássemos, né, naquele dia. Nós queríamos só mais 3 dias de prazo, entendeu? Para a gente inteirar mais do projeto. A gente ter certeza para onde que estava indo, né? Só que, infelizmente, a população vem, no sentido, assim, no Jardim Colonial, no Pousada, eles vêm querendo que a gente aprove uma coisa. Nós aprovamos, a gente quer o crescimento, só que eles não tiveram e não têm nenhuma garantia nas mãos, entendeu? Naquele dia 23 de junho. Então, quer dizer, a gente aprova, não porque vocês estavam aqui, porque nós representamos vocês numa esfera total, sabe? Em toda a esfera do município, seja educação, cultura, saúde, transporte, obras públicas, a gente está aqui para representar vocês, sabe? Mas a gente quer ter cartas na mão, para a gente saber aonde vai ser investido, quando, entendeu? Igual esse espaço multiuso lá, ó, nós não sabemos se vai ser espaço multiuso, se vai ser um parque de exposição, quando será, entendeu? Inaugurado, para a gente ter o prazer de ir lá inaugurar. Quer dizer, fica assim muito no ar, sabe? Muita coisa que é trazida aqui para a Câmara com relação ao projeto, e a própria população também não fica com a segurança nas mãos, né, por escrito, quando, né, será iniciada as obras, quais as ruas. Quem sabe que o bairro Pousada Del Rey, Jardim Colonial, pelo menos Pousada Del Rey é o bairro um dos mais velhos de Igarapé, sabe? Então, quer dizer, precisa de ser pavimentado. Asfalto não é luxo, é saúde, né?
Então aí começa a colocar asfalto, começa a colocar quebra-mola, aí é hora dos motoristas achar ruim, né? Porque é muito quebra-mola, aí é muito, né, muito dificultoso. Então, assim, o que nós pudermos apresentar junto com vocês, assim, de clareza, para vocês terem uma informação melhor, né, e a cidade desenvolver, a gente está junto. Indiferente de vocês estarem ou não estando vindo, é um prazer vocês virem, entendeu? É bom que vocês venham, não só nesse interesse lá do asfalto, mas em outros interesses, em outras comemorações que tiver, ou mesmo reivindicação, igual, a gente sabe que ela precisa de uma quadra também poliesportiva, para fazer alguma festa, algum evento, né, que não tem hoje. Não, pois é o que eu estou sugerindo que precisa, sabe? Então, quer dizer, aquele próprio campo do Pousado também, o campo... Pois é, o campo de futebol também precisa dar uma atenção especial também lá, sabe? Quer dizer, então são coisas que a gente fala, a gente não tem uma resposta de quando vai inaugurar ou começar a fazer as obras. Agora, esse dinheiro dos 3 milhões só será vindo, né, pegar a pé depois de dezembro, janeiro, e aí fica assim. Não, mas é a época que chega o recurso, sabe? Mas é questão de 3 dias a mais, né, nós pedimos, né, o pessoal achou que tinha que ser naquele dia, aí nós aprovamos, assim, não que nós não estivéssemos cientes do projeto, a gente queria uma garantia maior para vocês mesmo, né, porque a gente anda o Igarapé todo, a gente vê a dificuldade de cada um. São minhas palavras, né, muito obrigado, nosso colega, pela parte. Então, nada mais havendo a tratar, em nome de Deus, declaro encerrados os trabalhos.